pessoal, meus planos para essa primeira semana do ano envolviam tirar uns diazinhos de folga, né? Mas não, tinham que derrubar uma porra de um drone lá na posse do Lula. E mais do que isso, por uma porra de um MIB que tava lá com uma arma que mais parecia saída de algum jogo de FPS futurista. Aí é óbvio que eu fiquei curioso, fui lá pesquisar e a primeira informação que eu encontrei foi no site G1, falando que a tal da arma permitia, por exemplo, assumir o controle do drone. Será que isso é verdade? Com certeza não, isso aí é só a versão que tu vai contar pros teus amigos para impressionar eles na happy hour da empresa. Aparentemente, informações sobre esses equipamentos aí não costumam ficar muito à mostra, só são disponibilizados para potenciais compradores, mas felizmente, graças a um pouquinho de boa vontade associado à falta de segurança de algumas empresas especializadas em tecnologia de segurança, eu encontrei algumas informações bem interessantes sobre esses equipamentos e eu vou compartilhar com vocês agora. Por exemplo, qual foi a arma usada? Como que essas armas funcionam? Ou então, será que elas funcionam com todos os drones? Se tu não te importar de perder o primeiro vídeo do ano aqui do canal, tu pode usar a timeline aqui e pular direto para a resposta que tu tá procurando. Se não, é só tu relaxar aí no sofá e deixar rolando porque tá começando o primeiro vídeo de 2003 aqui do canal Drone Modelismo. No dia 13 de maio de 2014, logo há quase 9 anos atrás, eu publiquei um vídeo horrível, diga-se de passagem, falando sobre uma empresa bastante inovadora que já naquela época previa que os drones poderiam se tornar um problema, né, algum dia. E aí por esse motivo eles resolveram começar a oferecer soluções anti-drone. Claro que não era nada comparado a essa arma utilizada aí no evento de posse do Lula, que mais parecia uma arma apelona de Destiny 2 ou de Borderlands. Não, nada disso. O que eles vendiam na época era uma espécie de microfone ligado ao banco de dados que era capaz de identificar a presença de drones em meio a outros ruídos, né? Por exemplo, se tivesse ali um cortador de grama, um soprador, né, ele sabia diferenciar, além de uma arma estranha ali que parecia uma lanterna que funcionava com ar comprimido e lançava uma rede para tentar capturar os drones indesejados. Bizarro, né? Mas não tanto quanto a roupa lançada um ano antes pelo designer Adam Harvey, que era muito útil para aquelas pessoas que desejavam não ser localizadas por drones equipados com câmeras térmicas. Mas isso é um assunto para outro vídeo, a gente está falando de armas anti-drone. E o curioso nessa história aqui é que apesar da gente estar falando aí de tecnologias bem diferentes, separadas por quase uma década, ainda assim a gente está falando da mesma empresa, a Drone Shield. Apesar de atualmente ser considerado uma empresa australiana, né, devido à abertura do capital deles, os investidores, né, a maioria da Austrália, a Drone Shield foi na verdade fundada em 2013 no estado norte-americano da Virgínia e começou as suas atividades através de um projeto de, vejam só pessoal, financiamento coletivo no site Indiegogo, que tinha por objetivo arrecadar $3.500 para a produção de um dispositivo capaz de identificar a presença de drones nas proximidades. Esse dispositivo aí foi batizado de Drone Shield, que posteriormente acabou sendo usado aí para batizar a própria empresa. E a página desse projeto aí, ela não tá mais no ar, mas eu consegui recuperar ela pelo Wayback Machine. Só que, né, não aparecem as imagens, mas dá pra gente ter uma ideia. E o lance é que o projeto acabou sendo bem sucedido, arrecadando mais de $8.700, mostrando, né, que a preocupação com drones não era só uma loucura da cabeça deles, né, realmente fazia sentido. E entre as vantagens oferecidas aos apoiadores, né, se vocês conhecem esses sites aí, as pessoas ajudam com uma grana e recebem alguma coisa em troca. Estavam lá um kit de peças para as pessoas montarem um Drone Shield em casa para quem doasse $59, um Drone Shield montadinho para quem doasse $69 e também uma visita a domicílio dos próprios fundadores da empresa para instalar, dar treinamento e ainda te levar uma comidinha por um valor, digamos assim, um pouco maior. Pouco interessante, diga-se de passagem, já que, né, ninguém quis. E de lá para cá a empresa cresceu bastante e lançou diversos outros produtos que hoje estão em uso por diversas forças policiais e militares ao redor do mundo, incluindo aí o Brasil, onde ela atua desde o meio de 2021 e já conta até com certificação Anatel. Dá até uma inveja, né, que a gente fica tentando certificar nossos droninhos e não consegue, né? Eles conseguiram. E assim, chega de falar da empresa também, não vou mais torrar a paciência de vocês com isso, segue o barco. Tanto os drones quanto as armas anti-drone são um tema bastante controverso. Como os drones são uma indústria em crescimento e, diga-se de passagem, com potencial de crescimento quase infinito, é natural, né, que haja aí um forte desacordo sobre os seus benefícios para o público e as suas ameaças à segurança pública, além, obviamente, né, de questões de segurança nacional. É natural que sistemas não tripulados possam ser usados aí para fins pouco nobres, como vigilância ilegal, invasão de privacidade, de áreas restritas ou transporte de cargas ilegais ou
ou explosivas, né? Então, da mesma forma, dá para dizer que é natural que existam também empresas como a Drone Shield dedicadas a criar contramedidas a esse tipo de veículo. Mas não se trata de uma unanimidade, pessoal. Tanto que a Drone Shield constantemente se vê obrigada a enfrentar reações negativas por parte do público e já teve até mesmo que enfrentar ações legais, citando leis que determinam que tu simplesmente não pode agir contra uma aeronave voando em espaço aéreo público. E isso até pode fazer sentido, né? Afinal de contas, um cidadão ele não pode simplesmente jogar uma pedra num drone só porque não gosta de drone, mas não tem como argumentar contra o fato que em determinadas situações onde o espaço aéreo é controlado, como por exemplo aeroportos, presídios ou até mesmo durante a posse de um chefe de estado, como foi o caso, a presença desse tipo de armamento atualmente seja quase obrigatória. Mas afinal, qual foi a arma que foi utilizada lá na posse do Lula e como que ela funciona? Na real, assim, pessoal, não existe uma, mas sim diversas tecnologias que podem ser utilizadas para identificar ou tirar de operação drones indesejados, incluindo aí detecção de radiofrequência, radares, interferência de sinais de rádio, GPS, entre outras. E geralmente são utilizadas duas ou mais dessas tecnologias em conjunto com sistemas de inteligência artificial, geolocalização, infravermelho e câmeras térmicas. A Drone Shield, por exemplo, oferece uma solução integrada chamada Drone Sentry, que funciona como se fosse ali uma central de detecção, alerta e rastreamento de drones e conta com detectores de radiofrequência de longo alcance, radar, processamento de imagens por inteligência artificial, além de ser facilmente integrada a outros produtos da empresa. Ela tem um alcance de até 1,5 km e pode emitir alertas de várias formas, indo desde e-mails, SMS e requisições JSON, indo até chamadas telefônicas e até simples sinais sonoros. Existe também uma versão dela embarcada chamada de Drone Sentry X, que pode ser instalada em veículos, além de uma versão, digamos, wearable, que pode ser literalmente vestida pelo agente de segurança e ainda assim possui alcance superior a 1 km. Esse equipamento aí tem uma bateria suficiente para cerca de 10 horas de uso contínuo e também é levinho, viu? O peso dela é apenas 740 gramas. Mas, né, pessoal, tudo isso aí só serve para detectar os drones. Para fazer alguma coisa a respeito, tu precisa de algo, digamos, muito menos passivo e também muito mais legal. A primeira delas é a Drone Gun MK3, uma arma compacta desenvolvida para uso com uma única mão e efetiva contra diversos modelos de drones comerciais. E para isso ela é capaz de enviar sinais que interferem ou no sistema de controle do drone, literalmente cortando o sinal entre o drone e o piloto, ou então no sistema de navegação GPS. Calma aí que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor como essas coisas funcionam e por que essas manchetes aí sobre assumir o controle do drone são bobagem. E para usar a MK3 é bem simples, pessoal, basta, né, apontar na direção do drone e puxar o gatilho. O alcance dela é de 500 metros e a bateria é capaz de suportar uma, digamos assim, rajada por até 1 hora consecutiva, além de manter em modo de espera por até 8 horas. E é interessante esse lance aí de manter uma rajada contínua, porque na verdade tu não danifica nada no drone. Enquanto tu tá atirando, tu tá interferindo. Se o agente tirar o dedo do gatilho ou então errar o alvo, o drone obviamente vai recuperar contato com rádio, com GPS e vai vazar dali. Bem legal e futurista, né? Mas nada comparado à arma usada ontem aqui em Brasília, que foi nada menos do que a cereja do bolo da Drone Shield, a Drone Gun Tactical. Se uma pistola que mais parece ter saído de um jogo de FPS futurista não for suficiente para vocês, sempre é possível recorrer a algo um pouco mais apelão. Nesse caso, a Drone Gun Tactical. E aqui, né, a gente tá falando da joia da coroa, o máximo em tecnologia e ignorância tão potente e obscura que é capaz de causar câncer no próprio operador. Tá bom, essa parte aí eu me entusiasmei, foi brincadeira. Dizem que o Frank Wang, fundador da DJI, tem pesadelos com ela toda santa noite. E como vocês estão vendo aí, trata-se de uma arma em formato de rifle, e como tal, desenvolvida para ser operada com ambas as mãos, até porque com 7,3 kg ela não é o que possa ser chamado de uma arma leve. Só que embutido nesse pacotão aí, tá a tecnologia necessária para lidar com drones rebeldes a uma distância que varia entre 1 e 2 km, além da bateria de íons de lítio capaz de mantê-la em operação por mais de 30 minutos, ou então em modo de espera por até 2 horas. Já o funcionamento é o mesmo da MK3, ela envia sinais de alto ganho que interferem ou no sistema de rádio ou no sistema de GPS do drone. E de novo, calma que eu
já vou explicar qual é o resultado prático disso. Ninguém assume controle de nada. Além disso, né, uma outra coisa muito legal é que ela vem com uma mira e ela pode projetar um pontinho vermelho no alvo, o que é muito mais divertido e muito mais eficiente do que simplesmente tu mirar uma pistola pro drone. Eu vou dizer assim, cara, eu acho essa arma aí tão linda e maravilhosa que se tiver algum representante da Drone Shield aqui no Brasil que estiver assistindo e tiver precisando de um bom motivo para visitar Floripa, manda um e-mail para mim aí que a gente consegue organizar isso. Mas e aí, né, pessoal, como é que essas maravilhas aí funcionam? Bom, pessoal, como a gente já falou, não existe apenas uma tecnologia, mas as armas mais modernas têm utilizado uma tecnologia chamada RF Jamming, que em inglês, né, parece uma coisa extremamente sofisticada e curioso, né, como nomes em inglês fazem as coisas parecer muito mais caras. Só que em português significam simplesmente bloqueio de radiofrequência. Quem tá assistindo o vídeo desde o começo, ao invés de ficar pulando de galho em galho que nem um macaco, sabe que qualquer drone precisa de pelo menos um link de rádio ligando o drone ao rádio, né, que fica lá na mão do piloto. Só que apesar disso, a maioria dos drones comerciais utilizam também um segundo link de rádio utilizado para conectar o drone ao sistema de GPS. E essas armas aí, elas atuam justamente nesses sistemas, podendo interferir em um deles ou então em ambos. E aí o resultado de um disparo pode variar um pouco dependendo de alguns pontos. Primeiro, a marca do drone. Segundo, o modelo do drone. Terceiro, a configuração atual do drone. E quarto, o tipo de disparo feito. Então assim, pessoal, caso o drone não tenha GPS e o operador da arma fizer um disparo para interromper sinal de GPS, é claro que o drone vai dar risada da cara dele e não vai acontecer absolutamente nada. Agora, caso o drone tenha GPS e a arma esteja configurada para esse modo, o drone vai entrar em modo ATTI, ou seja, vai ficar à deriva, e vai ficar totalmente dependente da habilidade do piloto para, por exemplo, né, sei lá, bater em retirada. E sim, pessoal, só isso aí já pode ser o suficiente, porque a maioria dos pilotos de drone hoje em dia só sabe voar drone que tem GPS. O próprio drone se encarrega, por exemplo, de lidar com o vento. Perdeu o GPS, o drone fica à deriva e passa a ser empurrado pelo vento. O piloto se desorienta e acaba batendo ali em alguma coisa. Cabe lembrar, né, pessoal, que alguns drones mais sofisticados têm um sistema de posicionamento visual na parte de baixo também, que não funciona a grandes altitudes, mas se o drone estiver um pouco mais baixo, né, como ele é baseado em processamento de imagem, ele não vai ser comprometido pelo sistema de jamming. Mas e se a arma estiver configurada para interferir só no rádio do drone e não no GPS? Aí vai depender do drone e das configurações. Alguns mais simples vão simplesmente tentar voltar para o ponto de decolagem, enquanto outros permitem algumas configurações, como por exemplo, ficar parado no ar enquanto a bateria aguentar, ou então simplesmente pousar. E é importante dizer, pessoal, que isso aí não depende da vontade do operador da arma, então dizer que ele pode decidir o que o drone vai fazer também não é verdade. E por último, se a arma estiver configurada para interferir tanto no sistema de rádio quanto no sistema de GPS, aí a coisa complica de vez, porque sem o GPS ele vai ficar à deriva e sem o rádio ele vai fazer o que estava configurado para fazer em caso de perda de sinal. E o mais provável é que ele entre em modo de pouso descontrolado. Ele vai começar a pousar, mas o vento vai fazer ele se deslocar horizontalmente. Se ele tiver sensores de posicionamento inferiores, né, quando ele chegar numa determinada altitude, ele vai voltar a se localizar e aí vai terminar o pouso dele retinho. Se não tiver, né, ele pode bater em alguma coisa ou então até acertar pessoas. Então vejam que apesar de parecer, né, que simplesmente cortar a comunicação geral do drone com tudo é a melhor opção, nem sempre é. Se tu conseguir interromper só o sinal do rádio do drone, por exemplo, é possível realizar um pouso com relativa segurança ou então até levar o drone até o local da decolagem, que dependendo, né, tu pode até encontrar o responsável ali na hora. Por outro lado, se a equipe de segurança desconfiar que o drone está realizando um voo automatizado por meio de waypoints, não adianta nada interferir no sinal de rádio, já que se trata de um drone, digamos assim, zumbi, ele tá lá, mas o piloto talvez já esteja até no carro indo embora, e nesse caso a melhor solução com certeza é interromper o sinal de GPS mesmo. Então vejam aí, né, que apesar de toda a tecnologia, é preciso sim um pouquinho de pensamento estratégico para decidir qual a melhor alternativa a ser usada. Mas aí, Rafael, isso aí funciona com qualquer drone mesmo ou não? Bom, pessoal, a resposta fácil para essa pergunta é praticamente todos. Isso porque, segundo os manuais dos produtos, eles são capazes de interferir nas frequências de 433 e 915 MHz, 2.4 e 5.8 GHz e nas redes de satélite GNSS L1 e L2. E assim, praticamente 100% dos drones comerciais utilizam sistemas de rádios baseados em 2.4 ou 5.8, incluindo aí o teu Maviczinho ou então teu droninho bom e barato comprado no AliExpress. Já quem
monta drones para longo alcance, chamados long range, costuma utilizar sistemas baseados em 433 ou então 915 MHz, porque eles não constroem a coisa do zero, eles compram sistemas vendidos comercialmente e a maioria desses sistemas utilizam uma dessas duas frequências. É o caso, por exemplo, do Dragon Link, que já na sua página inicial mostra um aeromodelo voando, sei lá, praticamente ali na órbita baixa da Terra. Por outro lado, alguns drones podem utilizar sistemas de rádios mais antigos, que daí funcionam na frequência de 72 MHz, e também sistemas de vídeo, que podem funcionar em 1.2 GHz. Além do mais, é sempre importante lembrar que esses equipamentos disparam ondas direcionais de alto ganho contra os seus alvos. Então, em primeiro lugar, é preciso acertar o drone, né? Algo que talvez até seja fácil se falarmos de drones comerciais que dificilmente superam 70 km por hora, mas praticamente impossível se a gente for falar de drones de corrida, por exemplo, que costumam ser bem menores e podem atingir velocidades de até 200 km por hora. Então, se equipar um drone de corrida com rádio de 72 MHz e um sistema de vídeo de 1.2 GHz, a gente pode ter algum problema. Infelizmente, isso aí é uma tarefa que exige um pouco mais de conhecimento, né, do que simplesmente comprar um drone no Mercado Livre para fazer alguma pilantragem. Isso porque tecnologias antigas e tecnologias novas não costumam simplesmente conversar uma com a outra de boa. Tem que fazer ali alguma série de estudos e adaptações para que isso aconteça, de modo, né, que existem opções bem mais simples e efetivas à disposição de quem está a fim de causar problemas. Fora isso, tem ainda a questão do GPS, né, pessoal? Eu não me aprofundei muito nisso, mas eu dei uma lida e vi que esses sistemas L1 e L2 são utilizados em algumas constelações, como GPS, GLONASS, coisa assim, só que pelo que eu li, a Beidou, que é a constelação chinesa, já não utiliza eles, utiliza umas outras coisas lá, mas isso aí eu realmente não posso afirmar porque eu não conheço, então quem tiver mais experiência sobre isso pode deixar aí nos comentários que vai agregar conhecimento aqui pra nós. Enfim, pessoal, é isso aí que eu queria passar pra vocês hoje, espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês nesse início de ano. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele likezinho, considerem também se inscrever no canal se vocês gostam desse tipo de informação. Aqui é um canal de drone, mas não é um canal de drone que fala só sobre dicas de uso de drone. A gente traz muitos desses documentários explicando coisas do dia a dia. Aliás, eu até prefiro porque geralmente dá muito mais views do que os vídeos tradicionais. Mas né, não é sempre que tem informações nesse segmento, então a gente vai se virando aqui do jeito que dá, sempre trazendo conteúdos de alguma forma relevante para quem curte drones. Tá bom, pessoal? É isso aí então. Vou ficando por aqui, curtindo o restinho das minhas férias e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.